Olá a todos, bem-vindo a mais um podcast Acredite em Si Mesmo. Estamos aí chegando no mês de fevereiro de 2020 e com o mês de fevereiro vem a festa profana, Carnaval. E hoje eu vou passar para vocês o meu ponto de vista, o que eu acho dessa porcaria, desse lixo chamado Carnaval. Não negando que eu já participei deste lixo chamado Carnaval há alguns anos atrás, quando eu era somente mais um desavisado que não atentava para os perigos da vida, para os perigos que esse tipo de lugares oferece. Carnaval é originado, como praticamente todo mundo já sabe, de uma festa profana, de carnavalha, né? De extravagâncias do desejo da carne. Vou relatar para vocês alguns fatos ocorridos no último carnaval que eu participei, há exatamente 8 anos atrás, né? Eu estava em uma cidade de Goiás, interior de Goiás, e estava vindo de uma cidade turística que é bem forte pelo turismo de águas quentes e alguns clubes. E viemos de lá, chegando nessa cidade do interior, mal tomamos um banho, já se arrumamos e fomos para essa porcaria chamada Carnaval. Muita gente, festas, barulho, né? E entramos ali já com algumas bebidas. Na época eu ainda fazia uso de bebida alcoólica. Entramos ali com algumas bebidas na caixa de isopor, algumas latinhas, porque bebida de vidro não podia entrar. E na época eu namorava, né? E o outro casal que estava com a gente eram amigados, casados, união estável, chame quando quiser. E todo mundo curtindo, se divertindo. E logo cedo na entrada da festa eu já pude perceber pessoas que, bem antes mesmo da festa atingir seu auge, que é ali para as 11 horas, meia-noite, era ainda umas 7h40, 8 horas, muito cedo mesmo, né? Pessoas que já estavam altamente embriagadas, pessoas sentadas em algumas mesas, já fazendo ânsia de vômitos, pessoas que já estavam dançando só pela euforia do momento, das músicas do momento. Não quero nem relatar a respeito de banheiros químicos que já não serviam mais. Eram uns 10 banheiros químicos, mas ali umas 9 horas da noite você já percebia pessoas que já não esperavam mais, mijando no canto do muro onde estavam instalados esses banheiros. Se você entrasse num banheiro daquele, tava uma porcaria, todo urinado, mijado no chão. Isso eu posso dizer dos banheiros masculinos. Com certeza os femininos também não estavam muito bons, né? Cheiro desagradável, cheiro de mijo fortíssimo perto desses banheiros, que as pessoas começaram a mijar no chão, começaram a sair daquele ambiente ali pré-determinado e começaram a mijar em rodas de carros, até em porta de carros, dizendo também do consumo de drogas. Ao passar em algumas esquinas, que a parte era aberta, pessoas fumando maconha atrás de árvores, atrás de carro. Você andava mais um pouco, podia avistar algum grupinho ali cheirando cocaína. E também, sem contar, um fato interessante é o nível profano e imoral das traições que ocorrem nesses locais. Eu saí para dar uma mijada, né? Fazer o xixi, a vulga mijada, atrás de uma árvore. A cidade do interior, né? A cidade aí que não chega a 40 mil habitantes, praticamente muita gente se conhece. Aquele ditado, todo mundo conhece todo mundo.
Quando eu cheguei atrás dessa árvore para dar uma mijada, eu me deparo com um policial bem conhecido da cidade e uma mulher que era personal trainer numa academia muito conhecida na cidade, se atracando nos beijos. Porém, os dois são casados. E eu conheci os dois, naturalmente os dois me conheciam. Pensa num carão, numa situação. Infidelidade total, my friend. Porém, não é nada de se espantar, porque isso é uma das coisas mais normais que acontece nesse tipo de ambiente. Depravação, bebidas em excesso, drogas, né? Profanação, músicas, qualidade musical péssima. Antigamente tinha somente as tal da marchinha. De uns anos pra cá, incorporaram a porcaria do funk. Pra quem me conhece pessoalmente, sabe o quanto eu sou fã de funk. Funk pra mim, em poucas palavras, é excremento em forma auditiva. A porcaria da porcaria. É merda em forma de som. E esse tipo de música leva as pessoas a álcool excessivo, a droga, não só o funk. Tem outras porcarias musicais que rolam nos ambientes carnavalescos. Isso eu estou fazendo um relato desses carnavalzinhos de interior. Imagino que não rola em cidades maiores. Cidade com mais de 100, 200, 300 mil habitantes. Então esse casal ficou surpreso, espantados e não teve nenhuma ação. O cara tomou a mulher nos braços e tentou tampar ela com o cabelo para mim não ver. Porém ele ficou todo sem graça, deu um sorrisinho, os dois viu que eu já tinha visto eles na cena criminosa. Porém, o que eles não tinham em mente é que eu me coloco numa posição que eu não tenho nada a ver com aquilo. E na realidade é porque eu não tenho nada a ver com isso mesmo. Não cabe a mim se a pessoa trai ou não trai. Não era comigo. Eu não tenho que tomar a dor das pessoas. Até porque a gente sabe que não só nesses ambientes, mas hoje uma porcentagem muito grande de casais vive uma vida dupla, uma vida de sacanagem, uma vida de desrespeito com o seu próximo, pela canalice, a cara de pau de não ter coragem de terminar o relacionamento e ficar aprontando com o outro. Ou seja, a maioria dos relacionamentos de hoje em dia são relacionamentos de conveniência. Por incrível que pareça, eu procurei outro lugar para dar a vulga mijada. Quando eu estou voltando, eu me deparo com outro casalzinho beijando atrás de um carro. O que acontece? O rapaz que estava com essa menina que eu não conhecia também tinha namorada e eu conhecia. Passando essa parte, fiquei ali, me embriaguei terrivelmente e não foi pouco o uso de álcool que eu fiz no dia, já com alto nível de embriaguez até ali para as meia-noite, 1h da manhã, mas eu não estava tão embriagado como muitos que estavam lá naquela festa. E nisso eu vi pessoas vomitando, aquele lixo mesmo. Esses lugares, eu considero hoje o carnaval como uma lixeira. E as pessoas que estão dentro desse ambiente, os lixos. Aquele dia eu era um lixo lá no meio daquela lixeira, né? Porque na verdade as pessoas que estão altamente embriagadas, que não têm controle sobre si, que são poucos que vão nesses ambientes, que vão para se controlar, que não fazem uso de substâncias químicas, as pessoas que não têm controle sobre si saem desse tipo de ambiente nas altas madrugadas quando retornam para sua casa, dirigindo um total trapo, um total lixo humano, né? Então vi pessoas fazendo vômito,
vi brigas por causa de mulheres, vi brigas por causa de homem, né? Casal se atracando. Vi um cara que por ciúme do outro tentou trocar uns tapas com outro cara lá que olhou ou mexeu com a mina dele. E ele não deu conta, tomou uns tapas desse cara e ele foi descontar em quem? Na menina. Bateu na namorada ou na esposa, não sei o que era. E aí já sabe, polícia pelo meio. Esse tipo de ambiente só serve para dar trabalho para a polícia militar, quando não para o bombeiro que tem que apagar a merda dos outros. Então a polícia militar apartava uma briga, passava-se alguns momentos, estava lá a polícia novamente. Sem contar a segurança do local, que é totalmente uma porcaria. Pessoas totalmente despreparadas, que é o que eu vi no dia, contratados ali por uma diária, né, por um valor específico, para ficar andando no meio do povo. Geralmente uns caras que nunca teve um treinamento, que nem curso de segurança tinha, que se bateu o pé é perigoso sair correndo, só não corre porque estava de muito. E aí qualquer coisinha é chamar a polícia militar, dando trabalho para os policiais que poderiam estar fazendo coisas mais necessárias. Carnaval é uma festa que deveria ser extinta, porque para ela ser realizada, normalmente é feita com dinheiro público. Foi tirado até com dinheiro da cultura. É uma cultura profana que não agrega valor social nenhum e que alguns prefeitos, alguns governantes já se deu conta disso e estão aí utilizando o dinheiro que seria investido nessa porcaria de carnaval, utilizando ele para fazer coisas, investindo em saúde, investir na educação, investir talvez até uma parte na cultura, mas que seja algo que vai agregar valor para a população local, né? Retomando aqui o raciocínio, no outro dia, antes do almoço, eu vindo na minha casa, tinha um compromisso na rua, eu passei de carro no local onde foi o carnaval. Gente, é uma degradação moral da humanidade. Carnaval é uma degradação moral da humanidade. Eu vi, tem alguns barulhos externos aqui, vocês não importa não. Eu vi latas de cervejas, até garrafas que era proibida, copo quebrado, aquele cheiro insuportável de bebida alcoólica derramada, bituca de cigarro, resto de trouxinha de maconha jogado, trouxinha de maconha para um canto, aquela devastação na rua, cheiro de mijo insuportável, perto do muro de um estádio da cidade lá. E eu fiquei me perguntando, e os moradores daquela rua? E os habitantes daquele local? Como que essas pessoas estavam se sentindo? Aquela poluição sonora durante toda a noite, incomodando os moradores daquele local. E no outro dia, durante 3, 4 ou 5 dias, não sei quantos dias que essa porcaria de carnaval dura, os moradores têm que lidar com aquela situação de mau cheiro, desagradável, de poluição sonora a noite inteira. Ali, naquelas casas, moram pessoas da mais tenra idade ao mais alto nível de idade. Criancinhas, bebês, até idosos. Penso tanto que essa porcaria de carnaval incomoda. O tanto que isso, no meu ponto de vista, deve ser extinto no Brasil. E é esse, justamente por causa de carnaval também, é um dos fatores de turismo para o país, que faz o quê? O povo vir para o Brasil atrás da bunda das brasileiras. Porque o brasileiro, ele não é valorizado pelo perfil intelecto moral. Não. O brasileiro, ele é conhecido como as mulheres, as bundas, as gostosas, os corpão, as praias, as danças do carnaval que são exibidas
em TV até internacionalmente, e os homens geralmente são exibidos, são vistos lá fora como pilantras, né, passador de perna nos outros. Até quando nós vamos achar bonito isso? Quando nós vamos entender que as nossas mulheres brasileiras devem ser valorizadas pelo seu perfil intelectual, pelaquela guerreira que luta pelo pão do dia a dia, que luta para criar seus filhos, que são trabalhadoras, que são honestas, que são estudiosas. E os nossos homens, até quando os nossos homens vão ser vistos só como os pilantras? É o perfil que nós passamos lá fora. E o carnaval é um agente destruidor da nossa imagem. Eu sou contra totalmente essa festa profana, não só pelo cunho, pelo sentido religioso, mas pelo sentido da degradação moral, da degradação física, da degradação intelectual que essa dita festa traz para nós brasileiros. E adivinha só, o único lugar do mundo onde o carnaval é forte, onde o carnaval é superestimado e que o brasileiro faz questão de ter essa festa para não trabalhar nesses dias: Brasil. Enquanto nós não acabarmos com essa cultura da vagabundagem, de ter sempre dias especiais para não ter trabalho naquele dia, para aquele dia nós não produzirmos, a nossa tendência é cada vez mais sermos vistos como ser humano de baixo intelecto, como ser humano de baixa qualidade. Fica aqui a minha reprovação a essa festa profana chamada carnaval. E lembre-se, se você está dentro da lixeira, você pode se considerar um lixo. Mudemos o nosso pensamento.